Boa quarta, terceiro ano, voltamos. Semana passada a gente teve um encontro via Google Meet, que não teve a adesão de muitos, mas eu já compreendi que alguns estavam ocupados em algumas atividades. Mas lembrem, toda vez que faltar alguma aula do professor, justifiquem, mandem no grupo, falem no privado, qualquer coisa do tipo. E pouquíssimos vieram me procurar a respeito se teria atividade. Primeiro, parabenizar quem não pôde participar, justificou e perguntou se teria atividade. E também parabenizar quem esteve presente. Durante a aula, semana passada, a gente fez alguns acordos. E dentro deles foram que a gente teria um encontro virtual de forma pelo Google Meet, que também eu iria disponibilizar a gravação, porque seria um tira-dúvida. E o outro encontro seria gravado, ou seja, uma aula síncrona e outra aula assíncrona, para assim facilitar melhor o contato entre nós. E hoje nós vamos ver muito conteúdo bruto, assim digamos. Terá atividade junto com essa aula de hoje. Semana que vem vai ser o quê? A introdução do outro conteúdo, porém antes nós teremos algumas correções, uma revisãozinha do conteúdo de hoje e o tira-dúvida com vocês. Professor, não entendi o que é isso. Então, nessa aula em questão, eu poderei resolver essas dúvidas que podem sobrar do conteúdo de hoje. Então, a aula de hoje, quarta-feira, dia 18, será gravada. E semana que vem nós teremos nosso encontro pelo Google Meet, naqueles horários delimitados, ok? Porém, nós também podemos ver a possibilidade da mudança de horário para facilitar aí a vida de vocês e também para vocês participarem de um modo mais efetivo. Belezinha? Então, vamos começar a aula de hoje. Nós continuaremos nos compostos orgânicos. Semana passada a gente relembrou os compostos orgânicos, estruturas de cadeias de carbono, polímeros, e hoje voltamos com ele, com os queridos, e vocês vão ver que é o grupo mais simples, menorzinho. O grupo oxigenado era enorme. A gente teve os álcools, os ácidos carboxílicos, os fenóis, os ésteres, os ésteres. E foi aquela loucura, porque eram algumas regras que cada um carregava em termos de nomenclatura, em relação a onde a hidroxila estava, como é que essa hidroxila se comportava, com a mudança da hidroxila o que é que ocorria, se tivesse só a ligação de uma dupla oxigênio com a continuação da minha cadeia de carbono, já era outro componente, o fenol era só uma hidroxila ligada a um anel aromático, o éter é um oxigênio no meio de duas cadeias de carbono, e assim sucessivamente. Já falamos demais. Esse foi o conteúdo passado. Se tiverem alguma dúvida, perguntem em aula que vem, que a gente debate também um pouco. Porém, hoje nós iremos estudar um pouco as queridas funções nitrogenadas. As queridas, maravilhosas. Professor, como assim queridas e maravilhosas? Graças às funções nitrogenadas, nós conseguimos adubar nosso solo de forma mais efetiva, ter uma agricultura mais efetiva. Às vezes, se meu solo está pobre em nutrientes, geralmente os fertilizantes que utilizamos têm muita ações nitrogenadas, produtos de beleza, produtos de limpeza. Os produtos nitrogenados, eles estão muito no nosso cotidiano. Então, sim, é importante estudarmos eles para ter esse conhecimento, que a gente consiga aplicar de forma efetiva, né? Professor, e nós iremos continuar utilizando aquelas mesmas coisas que a gente fazia? Sim, ainda continua com aquele número de carbonos, ou seja, prefixo, met para um carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos, but para 4, pent para 5 e assim sucessivamente. Assim como também a saturação da cadeia, que vai ter ali o infixo an para cadeia saturada, en para cadeia insaturada, assim como in também para cadeia insaturada. É importante falar que o grupo dos nitrogenados ele é composto principalmente por 4 grupos funcionais. Os compostos que pertencem a essa função são chamados de nitrogenados porque possuem nitrogênio na sua composição, ou seja, são formados principalmente de nitrogênio, carbono e hidrogênio.
E aí nesse grupo a gente vai ver as aminas, as amidas, as nitrilas e os nitrocompostos, que tem nomenclaturas bem simples, vocês vão ver, já estão aí treinadinho, vão voltar a treinar hoje com a atividade, mas elas são bem simples. A gente vai precisar saber ali do quê? Do sufixo, se é uma... Não, então, vamos conversar. Para saber se a gente tem uma amina. Eles são compostos orgânicos que podem ser encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso. São produzidos pela decomposição de animais e podem ser extraídos também em compostos extraídos de vegetais. A fórmula geral das aminas, elas derivam da arila ou da alquila em ligações com nitrogênio. A arila e a alquila substituem o átomo de hidrogênio. Conforme essa substituição, elas podem ser classificadas entre as principais classificações: primária, secundária e terciária. Então, nós temos aminas primárias, secundárias e terciárias. Professor, e como é que eu sei que eu tenho uma amina primária? Quando apenas um hidrogênio ele vai ser substituído por um grupo de carbono, ou seja, uma cadeia de carbono. Então, a gente tem N2H2, ou seja, um nitrogênio e 2 hidrogênios ligados a uma cadeia de carbono. Por quê? A amina, ela tem essa função de, principalmente, ser representada por NH3, que é ali principalzinha. E quando a gente vai substituindo um desses hidrogênios por uma ligação com a cadeia de carbono, a gente vai formar a amina primária, a secundária e a terciária. Para o exemplo de amina primária, para vocês verem aí, a gente tem a metanoamina. Vocês já viram aí que a gente já começou a parte da nomenclatura. Então, se eu digo met, estou dizendo que eu só tenho um carbono, ligações simples, e a gente finaliza metano, bota o ozinho ali no final, metano e amina. Então fica a nomenclatura de metanoamina. Agora, se a gente tem uma amina secundária, isso significa que 2 hidrogênios foram substituídos por uma cadeia de carbono. Essa nomenclatura mais simples, ela é dada para essa parte primária. Já quando a gente trata de um grupo ramificado, a gente tem que pegar e enumerar onde está a amina. Porque geralmente se a própria amina ela vem ramificada, a gente tem que dizer em qual carbono ela está identificada. A gente já fez isso em classificação da cadeia de carbono e a gente repete aqui. Um exemplo, se a gente tem a hexan-2-amina, vocês veem que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então a gente identifica que são 6, então hexan, só ligações simples, e no nosso carbono 2 está amina, por isso que a gente coloca 2-amina. Se caso a gente tem, por exemplo, uma insaturação e uma amina, a gente tem que enumerar a insaturação e a amina. Outro exemplo, também com 6 carbonos. A nossa insaturação está ali no nosso segundo carbono, enquanto nossa amina está no terceiro. Lembrem, a enumeração começa do lado que está mais próximo ao nosso grupo funcional. Então, a gente começa lá nessa ponta direita, então a gente fica hexa 2, dizendo onde está a minha insaturação, em 3-amina. Então, vocês viram que a gente fez a enumeração da insaturação, a gente fez a numeração da nossa querida amina na ramificação. Já no caso das aminas secundárias e terciárias, que possuem 2 ou 3 hidrogênios, respectivamente, como o grupo amônia substituído, a gente tem outra regra. Professor, você embolou tudo. Em vez da gente ter 2 hidrogênios e 1 hidrogênio, assim digamos, a gente tem por completo todo o ciclo formado por cadeia de carbono. Por exemplo, na cadeia secundária, eu só vou ter um hidrogênio com 2 cadeias de carbono ligadas à minha amina. Já na terciária, eu não tenho mais nenhum hidrogênio e todos são grupo funcional com carbono.
Para isso, o nome dessa amina, ela vem antes o N, para indicar que o substituinte está ligado a um átomo de nitrogênio, e o outro substituinte da cadeia carbônica costuma ser indicado por números. Professor, você embolou tudo. Vamos lá. Nessa nossa primeira cadeia, a gente tem aí uma amina simples, assim digamos, e a gente coloca N-metilpropanamina. A gente já identificou a cadeia, ela está ali com dois, vocês vejam que a gente tem o nitrogênio ligado ao hidrogênio, mas também a gente tem duas cadeias de carbono. Ela tem um metil e depois ela tem um propan. Professor, não entendi. É como se fossem os ésteres, assim digamos. Então, minha amina, ela vai estar ali no meio das cadeias de carbono. Então, para esse tipo, a gente coloca o N-metil, que é da menor cadeia, assim digamos, e continua propanamina. Não precisa fazer essa identificação, porque ela está meio simples ali, a gente tem só um metil. Vamos para outro exemplo, para ficar já aí bem treinados. Nesse caso, a gente tem duas aminas grandes, assim digamos. A gente tem ali uma amina, ela terciária no caso, então ela fica com a nomenclatura de. A gente tem 1, 2, 3, 1, 2. Então a gente começa pelo, assim, menor grupo, maior no caso. Então a gente começa N-etil, isso quando eu digo que eu tenho um etil, eu já tenho dois carbonos. Aí eu falo 2, N-dimetil, identificando o quê? O que é esse dimetil? Minhas duas ramificações lá em cima. Não se esqueça também que a gente também tem que enumerar, de certa forma, as nossas ramificações. E aí, a cadeia maior, que fica propanamina. Só ligação simples, aí no caso, a gente tem 3 carbonos na maior cadeia, assim digamos, e aí a gente identifica como N-etil 2, N-dimetilpropanamina, ok? Tá aí na telinha para vocês. Esses dois tipos de nomenclatura usual para amina, a primeira segue o exemplo mais simples, assim digamos, que segue o exemplo de prefixo, essa parte de saturação ou insaturação, e finaliza com amina, como a gente viu. E já os outros a gente precisa de um cuidado, assim digamos, a mais. É interessante dizer que uma amina em questão, a triometilamina, é o principal componente por trás do desagradável cheiro de peixe podre. E aí a gente já sabe que aquele cheirinho é muito ruim. Existem outros métodos de nomenclatura que tem o amino em vez da amina, porém desconsiderem, assim digamos, porque é mais útil, assim digamos, a utilização do método da IUPAC, que é o mais seguro, como a gente já vem utilizando em todas as nossas aulas anteriores, ok? Então a gente viu aí, quando a gente tem uma amina primária, ela tem só um grupo substituinte, ou seja, ela só tem uma cadeia de carbono. Quando a gente tem uma amina secundária, ela tem 2 cadeias de carbono, e quando a gente tem uma amina terciária, ela tem 3 cadeias de carbono ligado a ela. Então essa foi a nomenclatura do nosso grupo amina. Espero que não tenham ficado nenhuma dúvida referente a eles, ok? Podemos falar das amidas, que são compostos orgânicos que podem ser encontrados nos estados sólidos e líquidos, diferente das aminas, que poderiam ser encontradas nos 3 estados da matéria. E antes mesmo de falar sobre a nomenclatura desse composto, é importante relembrar que esses compostos são grupos de substâncias orgânicas nitrogenadas que apresentam o grupo acila. Professor, o que é isso? É um grupo C-dupla O, ou seja, um carbono ligado a uma dupla oxigênio. E esse grupo está ligado diretamente ao átomo de nitrogênio das nossas amidas. Elas podem ser originadas a partir da reação química entre o ácido carboxílico e uma amina, ou entre o ácido carboxílico e a amônia.
como podemos observar nessa equaçãozinha aí que está na telinha. Em todas as equações fornecidas sobre aminas, é possível perceber que a hidroxila presente na carboxila do ácido substituído, ele vai ser substituído pelo nitrogênio da amina ou da amônia. O nitrogênio pode estar ligado a 2 hidrogênios ou a um hidrogênio e a um radical com 3 radicais. Professor, entendi nada. Calma aí que vocês vão já entender. Por quê? Para realizar a nomenclatura da amina, basta seguir a regra proposta pela IUPAC, que é o quê? Prefixo, número de carbono, infixo indicando o tipo de ligação, finalizando com amida. É importante lembrar também que a nomenclatura das amidas independe de conhecermos ou não as regras de nomenclatura de um ácido carboxílico ou propriamente das aminas. O primeiro exemplo que a gente tem é a propamida. Vocês já viram aí que só pelo nome já dá para a gente ter uma base. Então, prop, a gente tem que ter 3 carbonos ligados. A gente tem que no terceiro carbono, vocês vão conseguir ver que a gente tem uma dupla oxigênio ligado ali a nossa NH2 ali embaixo, bem bonitinha. Então, o que a gente considera como grupo funcional da própria amida é esse NH2C dupla O. Ele vai estar aí bem bonitinho. Essa amida em questão apresenta 3 átomos de carbono, por isso que o prefixo é próprio, conectada por ligação simples. Então, a gente tem um infixo an e para a nomenclatura unirmos o... Finalizamos com a amida e assim fica propanamida. Bem simples. Para melhorar ainda mais, a gente vai fazer uma ramificada. E aí a gente percebe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Lembra daquelas regrinhas? Mais reta, maior número de carbonos na cadeia principal. Essas regras que a gente já viu muito e que já sabe utilizar. Então, essa cadeia, ela possui à esquerda o grupo acila, ou seja, NC+O, com radical orgânico. Assim, devemos primeiramente localizar onde é que ela está. E aí, a numeração começa por ela. Após identificar a cadeia principal, começando pelo grupo alcila, ou seja, CH3 à esquerda, devemos localizar a posição principal do grupo metila, que é a nossa ramificação. Assim, o nosso prefixo fica pente e o radical metil encontra-se no carbono 3. A gente só tem ligação simples. E aí fica an, sufixo amida, precedendo o número de radical. E aí a gente tem 3-metil-pentanamida. Não é algo que sai muito do que a gente fez nas outras nomenclaturas, assim, digamos. E é só você realmente prestar atenção no que vocês vão observar em termos de que onde está meu grupo funcional, que é a amida, começar a contagem por ele e assim continuar com todo o restante da nossa ramificação, assim, digamos. Outra coisa que é muito importante são as amidas monossubstituídas, ou seja, aquelas que um dos hidrogênios a mais, ela foi substituído por um grupo acila. Assim, a gente tem o grupo NH ligado ao grupo principal e 2 cadeias em ramificação. E aí, nesse tipo de caso, basta indicar o termo de novo, N, e o nome do radical. Que a gente já vai saber que a gente tem ali 2 grupos de cadeias de carbono. Bora por um exemplo. Esse N-metilbutamida. Dá pra gente ver que no prefixo a gente tem but, ou seja, a gente tem 3 carbonos e apenas ligações simples, an. Para a nomenclatura unirmos o but ao infixo an e o sufixo amida, precedidos pelo número de radical metil e sua posição N. Então, o nome fica N-metilbutanamida. Bem simples, é algo que vai também acontecer, às vezes com frequência, mas não é algo que vocês tenham que ficar assustados. E por último, um caso de nomenclatura de amidas de cadeia fechada. As amidas com cadeia fechadas, elas apresentam regras de nomenclatura específica.
A gente coloca o nome do hidrocarboneto mais carboxiamida. Então fica esse nosso primeiro exemplo. Nós temos um ciclobutano carboxiamida. Lembram? O nome do hidrocarboneto mais a carboxiamida. Porque a gente vê o quê? A gente tem antes o prefixo but e apenas ligações simples an entre os carbonos. Para a nomenclatura unirmos isso tudo, a gente coloca no final amida. Mas antes, a gente vê aí que a gente tem um ciclobutano, porque tem 4 carbonos, então ela está em forma de ciclo, é só colocar ciclobutano, se fosse 5 era ciclopentano, e seguir com a nomenclatura. Então a gente coloca ciclobutano carboxiamida. Deu para pegar? Porque aí a gente tem o ciclobutano, que é referente ao o nosso ciclo como completo, e identifica o nosso grupo funcional no outro patamar junto com carboxi. Então fica carboxiamida. Primeiro o hidrocarboneto e depois o nosso grupo funcional, ok? Como foi muita informação hoje, eu vou deixar para a gente conversar sobre nitrocompostos e nitrilas na nossa aula presencial. O material que está indo para vocês tem muita exemplificação a mais sobre tudo isso, sobre essa nomenclatura. Na aula mesmo, eu vou tirar um pouquinho mais das dúvidas que vocês possam ter. Tentem fazer a nomenclatura nos exercícios que eu enviei para vocês, que vai dar tudo certinho aí. A aula não foi tão puxada, porque vocês precisam treinar, como toda a nomenclatura. Então, vocês treinando essa parte realmente de fazer a nomenclatura das aminas e das amidas, fica uma coisa mais fluida. Fora que elas não destoam tanto uma da outra e a gente precisa ter cuidado para não confundir amina com amida, ok? Então até quarta, no nosso próximo encontro. Fiquem todos bem e qualquer coisa é só me procurar no WhatsApp.